Existem dois tipos de demônios: os presos aguardando julgamento em algemas eternas e aqueles que estão em atividade. Parte daqueles que estavam presos são liberados aqui. 2 Pedro capítulo 2 e versículo 4 diz a palavra de Deus. Leia comigo. Olha só. Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. No capítulo 9 de Apocalipse, versículo 4, diz assim, leia comigo. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. O cristão que pratica o cristianismo na sua essência é propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo genuíno de Deus, somos invioláveis. O diabo não pode nos atacar. Paulo deixou muito claro no capítulo 1 de Efésios, carta aos Efésios, versículo 13 e versículo 14. Leia comigo. Diz assim a palavra de Deus. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Por isso, nós somos invioláveis. Por isso, nós estamos imunizados. No versículo 5 do capítulo 9 de Apocalipse, diz assim: foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses, preste atenção, olha, tem prazo aqui, por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Apocalipse 9, versículo 5. No versículo 6, olha como é claro a palavra de Deus aqui no Apocalipse. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e de modo algum a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Autoridade limitada quanto à ação. Olha só, os gafanhotos são insetos que destroem a vegetação, e nesse caso, os gafanhotos são seres malignos. Não causarão dano à erva da terra. Não lhe é permitido matar os homens, apenas atormentá-los. 5 meses é a duração da vida do gafanhoto, da larva à plenitude da sua ação. Então, olha só, quando João viu, Deus mostrou, porque quando Deus quer falar com a gente, quando Jesus queria falar com os seus discípulos, com o povo que lhe ouvia, ele pegava algo daquela cidade, algo daquele povo, daquela cultura, para mostrar o que ele queria dizer do reino de Deus. E João viu como gafanhotos e como escorpiões que atingiam os homens, e os homens serão atormentados por apenas 5 meses. Existe nessa escritura uma mistura de gafanhoto quando fala da quantidade e escorpião no que diz respeito ao tormento que os homens sofrerão. Atualmente já estão catalogados cerca de 1.600 espécies e subespécies de gafanhotos, distribuídas em 116 gêneros, diferentes em todo o mundo. No Brasil existe cerca de 140 espécies. Sobrevivem em temperatura de 14 graus centígrados a 56 graus centígrados. No versículo 7 do capítulo 9 de Apocalipse, a palavra de Deus nos diz assim: a aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens.